Estamos de volta, mais um episódio do Da Ponte Pra Cá, nosso podcast aí quinzenal para falar sobre o que acontece em Alvorada. Sou Guilherme Wunder, jornalista, estou ao lado do meu amigo Matheus, morador da Cedro. Tudo certo, Matheus? Tudo certo, morador da Cedro, a Cedro recém-asfaltada, né? Queremos deixar bem claro, né? Informação, né? Informação. Estamos gravando que dia? Hoje é dia 25 de junho, né? Depois de 15 dias dessa pausa, tem bastante coisa a ser falada, né, Gui? Isso, a gente tem assuntos aí que vão permear, assuntos quentes, né, que aconteceram nessa semana, né, não é nem 15 dias, né, é quase um assunto semanal, porque aconteceu muita coisa nessa semana que a gente tem para debater, e é um pouco disso que a gente vai trazer, então vamos começar? Vamos lá. Nosso primeiro assunto, acho que por uma questão até de data, é algo que aconteceu sexta-feira passada, né, na noite de quinta para sexta, Alvorada, assim como todo o Rio Grande do Sul, foi atingido por um ciclone extratropical, que choveu muito na cidade, choveu coisa de chuva do mês, assim, em um dia, em uma noite, e a gente vê os estragos e algumas questões que aconteceram na cidade, né? Como alguns sabem, eu trabalho no Jornal Semana, a gente percorreu lá o bairro Americana, a gente veio aqui na ocupação 1º de Maio, próximo à Cedro, aqui onde mora o Matheus, e esses locais sofreram com a enxurrada, né? Muitos moradores tiveram água dentro das suas casas, perderam móveis, perderam bens e tiveram que sair de suas residências. É uma situação bastante trágica, né? E muito delicada para o estado como um todo, né? Foi uma chuva atípica, um ciclone extratropical, né? Não sei nem se extratropical foi utilizado, né? Agora eu posso estar falando bobagem. Deixo pro pessoal do clima aí que sabe, mas um ciclone que atingiu, que a gente não tinha visto, fazia anos que não viu uma chuva desse jeito, né? Mas a gente sabe também que o nosso município aqui, ele sofre, né, quando chove, esses bairros aí como a Americana, bairros mais próximos ao rio, né? Então é isso que a gente vai falar um pouco, né? Na situação além do ciclone, né? Que é uma coisa que já é recorrente aqui na Alvorada. Isso, por exemplo, lá na Americana e na Nova Americana, lugares onde já não acessava mais de carro, caminhão de mudança não tirar materiais das suas casas, suas famílias, e a gente vê uma questão que é os problemas estruturais que a Alvorada passa e que precisaria ser corrigido, né? A gente tem, por exemplo, muitos moradores reclamando das bocas de lobo estarem entupidas, não se tem um plano de prevenção contra as cheias. A Alvorada, infelizmente, apaga incêndio, né? Não faz um trabalho de prevenção, com exceção da limpeza do arroio. Isso não dá para dizer que não é feito. A prefeitura bota retroescavadeira semanalmente nos arroios da cidade para limpar, só que a gente vê que isso não é o suficiente, porque, obviamente, foi uma enxurrada, muita chuva, não é um caso isolado de Alvorada, diversos municípios passaram por problemas, né? Alvorada até não passou tanto, de Gravataí foi muito pior, Caraca é o maior exemplo, talvez, do Rio Grande do Sul, mas a gente vê que Alvorada faz pouco ainda, né? Existe um projeto de um DIC que não sai do papel, existe um plano de prevenção que não sai do papel, existem famílias que precisariam ser retiradas de alguns lugares e isso não é feito, e foi recém a primeira chuva do ano, né? A gente ainda não chegou no período chuvoso do ano, né? E tu, como é um cara que entende bastante as questões climáticas, tem até informações sobre isso, né, Matheus? A gente está passando por um ano de El Niño, né? Que é um ano, que é um fenômeno climático que traz aqui pro lado do Atlântico bastante chuva, né? E a gente está recém começando, né? Como tu falou, né, Gui? A primeira chuva do ano já foi essa chuva, né? Então a gente imagina que a gente torce, na realidade, para que não tenha outra chuva tão terrível quanto essa, né? Porque a gente está falando de famílias, né? Famílias que perdem tudo, né? Muitas vezes são coisas que demoraram a ser conquistadas e se perdem em 1, 2 dias, né? Claro, a gente sabe que existem várias formas da gente conter isso, né? Como tu disse, a prefeitura ela limpa o arroio, mas só isso aí não aplaca tudo que poderia ser feito, né? Tem muitas coisas que deveriam ser feitas, como o plano aí contra enchente, que na realidade é uma coisa que o estado inteiro não tem. Pouquíssimas cidades do estado têm, se eu não me engano Porto Alegre, mais umas 2 ou 3. Mas como a gente sabe que todo ano tem isso, já deveria estar na pauta, né? Pelo menos da Câmara ali para a gente discutir essa situação das cheias na Americana, um bairro que sofre muito com as chuvas. Isso. Por exemplo, o DIC foi anunciado
O DIC é uma promessa antiga da cidade, né? Mas a Metroplan, o governo do estado, o governo federal anunciou em 2012, 2013. Até hoje teve uma audiência pública recentemente na Câmara de Vereadores, mas não tem o recurso garantido, não tem. Ainda está assim na primeira etapa do projeto. É uma obra muito grande, mas enquanto essa obra não sai, algo precisa ser feito. Óbvio, talvez a grande reclamação dos moradores é as bocas de lobo entupidas devido ao lixo, e daí o lixo não é só culpa da prefeitura, a própria comunidade acaba descartando regularmente os resíduos, mas essas coisas precisam ser feitas pelo menos para escoar mais rápido. A chuva aconteceu de quinta para sexta, eu fui na Americana na terça-feira de tarde e ainda tinha gente com problema. E vamos para pensar, é um lugar que tradicionalmente vai cheia. Consequentemente, as famílias já são mais humildes, porque quem tem uma condição financeira melhor acaba comprando em outro lugar. Então já são pessoas que têm dificuldade para adquirir as coisas. E perder tudo de novo, como a gente teve as cheias de 2015, ali, que foi talvez as maiores cheias da cidade, a gente está tendo agora de novo uma cheia dessas. Obviamente foi uma enxurrada, foi um fenômeno, mas é o que tu falou, a gente precisa se preparar. Como é que vai ser junho e julho, que são meses chuvosos? A Alvorada vai fazer alguma coisa até lá, emergencialmente, seja limpar a boca de lobo, seja desassorear o arroio de novo, fazer uma bombeamento da água para o lado da Fieres, ali como foi feito em 2015, alguma coisa precisa ser pensada antes de que chegue em junho e julho, e se der a chuva, tomara que, como tu disse, que não chegue nesse nível, mas se der a chuva, o município está preparado para isso, né? Não preparado para dar o ginásio para as pessoas morar, preparado para que não se passe por essa situação, né? Essas situações que a gente passa hoje são emergências, né? São soluções emergenciais, né? Abrir o ginásio, arrecadar mantimentos, alguma coisa, isso aí são todas situações emergenciais. A gente precisa trabalhar como município numa solução mais efetiva, estrutural, né? A questão das bocas de lobo, a sujeira que fica nelas e elas entopem, isso é culpa, querendo ou não, do poder público, né? Porque o cidadão ali, como tu falou, é um cidadão mais humilde, que realmente ele é empurrado a essas situações porque ele não tem opção, né? Como tu falou, né? Quem tem opção sai dali do bairro, sai daquela parte do bairro, né? Então isso vai se transformando num problema cada vez pior, né? Porque a população que tem mais necessidade é a população justamente que está ali, né? Mas todos somos cidadãos, né? Não importa qual é a nossa faixa de renda, né? Todos merecemos ter uma moradia digna, né? Tá na Constituição Federal. Então, o poder público tem que se movimentar, porque já faz anos, tô falando de 2015, quantos anos já faz desde 2015, né? E nada é feito, ou o que é feito é paliativo. É isso que tem que estar na pauta dos políticos aqui de Alvorada. Já que a gente terminou falando de políticos, de poder público, vamos falar de algo que pode, né, afetar as eleições do ano que vem. O ex-presidente, uma vez presidente, sempre presidente Jair Bolsonaro, esteve no Rio Grande do Sul essa semana. Ele ainda é uma liderança política do PL, está de volta ao Brasil, depois de um tempo nos Estados Unidos. Veio até o Porto Alegre e encontrou Douglas Martello. Supostamente, né? Porque ninguém sabe, não há vídeo, não há. O que em termos de prova material de que Bolsonaro fez a chancela para Douglas Martello na Alvorada é uma foto de Douglas Martello abraçado ao Bolsonaro. Mas não há vídeo, não há nada ainda. Por isso que a gente bota supostamente. Até porque a gente também tem que tratar Douglas Martello como um suposto candidato. A gente não está em período eleitoral, né? Então ele é um pré-candidato, né? Bolsonaro veio ao Rio Grande do Sul, né? E nas palavras de Douglas Martello, apadrinhou a candidatura? Isso. O Bolsonaro teria declarado apoio e se colocado à disposição para vir em Alvorada durante a campanha de Douglas Martello, se de fato ele for candidato a prefeito. E com isso ele se lança como pré-candidato a prefeito pelo PL, com a chancela do Bolsonaro o apoiando. E a gente temos alguns debates para fazer sobre isso, né? Talvez o primeiro deles seja a questão de, então o Douglas vai ser de fato candidato, porque a gente via uma negociação acontecendo, onde Douglas e Schumacher estariam se unindo para compor uma chapa. Como é que vai ser agora? Então, nesse cenário, o Bolsonaro não viria apoiar um vice-prefeito. Então, será que o Schumacher vai tentar ser vice? Será que o Schumacher vai querer estar numa chapa que Bolsonaro está chancelando, sendo que a gente sabe do histórico político do Schumacher? Como é que fica isso? Eu acho que outra coisa que a gente também tem que levar em conta é qual é a força política do Bolsonaro no Brasil como um todo, né? Porque
querendo ou não, o Bolsonaro foi o derrotado na última eleição, né? E cada dia a mais aparecem coisas estranhas, né? Dentro da gestão Bolsonaro, né? Que podem sim diminuir muito o poder político dele. Mas como tu falou, né? Pensando na nossa municipalidade aqui, a gente já falou nesse podcast que estava acontecendo esses movimentos de aproximação entre Douglas Martello e Cristiano Schumacher. Então é importante a gente pensar o quanto o nosso vereador Cristiano Schumacher vai abrir mão para apoiar uma chapa que tem o Bolsonaro com chancela do Bolsonaro, diríamos isso, né? Isso é muito complicado. O que tem, a gente tem falando ali sobre a questão de o que traz o Bolsonaro, né? Eu acho que ele é, obviamente, uma liderança política de direita do Brasil, isso não há dúvidas. A Alvorada, a princípio, teria duas candidaturas de direita, né? A candidatura do Douglas, se esse fato se confirmar, e a candidatura da Neuza Abruzzi. São dois partidos que fizeram campanha para o Bolsonaro na eleição passada, né? Em Alvorada, o MDB pouco se movimentou ao lado de Simone Tebet, se movimentou ao lado de apoiar Bolsonaro. Isso foi visto nas redes sociais, sabe? Então, talvez o Bolsonaro faça com que aquele eleitor que votou na Neuza mais voto do Bolsonaro vá votar com o Douglas. Agora, o quanto isso é a mais, né? A gente não sabe o poder que a Neuza tem, porque a gente volta no papo que a gente nunca viu ela nas urnas para saber, né? E o Schumacher, daí tem que ser uma avaliação mais pragmática. Ele quer ganhar a eleição. Todo mundo quer ganhar a eleição. Ele vai aceitar isso? Ou ele vai ser de novo vereador? Porque a gente vai entrar de novo que ele vai ser o eterno vereador, se ele não for. Só que ele ser vice-prefeito do Douglas, por mais que o Douglas tenha feito 2 votações expressivas a prefeito, o Schumacher é um vereador de 5 mandatos. Talvez nessa ordem o Schumacher seja na frente. A chapa é muito forte, a dupla reunida, mas quem vai liderar essa chapa, né? E se for o Schumacher o líder, o Bolsonaro vai vir igual, mesmo o Douglas sendo vice? Exatamente. Acho que essa é a questão central, né? Que a gente já levantou sobre o Schumacher, que será que ele vai ser o nosso eterno vereador, né? E aceitar ser vice de uma chapa dessas, né? São questões que não são meros detalhes, né? Agora, uma opinião minha própria, né? Eu acredito que se for para entrar como prefeito, que entre como prefeito mesmo, uma chapa como cabeça de chapa, né? É uma chapa com força, como tu falou, né? Dois caras, dois indivíduos assim com umas votações bem expressivas, né? Uma chapa muito forte. Como tu falou, a direita aparentemente vai lançar também a Neuza Abruzzi, né? Pelo MDB, mas a gente também tem que ver que a esquerda também pode vir com um candidato forte, né? Que seria a Estela, né? Na conjectura atual, né? São 3 chapas aí que têm chances boas de ganhar, né? Então essa chancela do Bolsonaro pode ser importante, só que a cabeça de chapa também diria muito sobre o que seria essa próxima prefeitura Schumacher-Martello, né? A gente tem que ver até que ponto que esses dois abrem mão, né? Porque é uma queda de braço interno, né? Querendo ou não. Isso. E que ainda tem, como a gente disse, né? Ainda está num período de pré-campanha, só tem uma janela partidária para ser bem em abril. Provavelmente nessa janela o Schumacher deve sair do PTB e ir para o PDT, é o que se desenha. E daí sim, em agosto, em julho, entre junho e agosto, na realidade, tem as convenções partidárias, onde aí sim a gente vai ter as definições de fato, né? Mas a gente vai seguir acompanhando, mas acredito eu que a movimentação, suposta movimentação, como a gente falou, né? Porque não tem um vídeo, né? E daí teria muito mais força, tem uma foto dizendo que o Bolsonaro irá apoiar a candidatura do Douglas Martello, é um passo importante dentro da direita, tá? Eu acho que isso, talvez aí o Douglas tenha ganho pontos. Dentro do cenário da direita, tendo 2 candidaturas, a candidatura que o Bolsonaro apoiar, e que tiver um fato, um material com uma foto ou um vídeo do Bolsonaro, acho que daí ganha mais força. Não é querendo usar um tom jocoso nessa questão do suposto, né? Mas o ouvinte também que quisesse tirar uma foto com o Bolsonaro, era só ir lá onde ele estava tirando foto com todo mundo, né? As palavras que o Douglas Martello colocou ali são dele, né? Acerca do Bolsonaro. A gente não sabe também quem o Bolsonaro vai apoiar, se realmente vai apoiar o Douglas Martello, ou se realmente vai declarar apoio para alguém na Alvorada, né? A gente não sabe. A gente sabe que vai vir para a Alvorada também. Exatamente. Porque a gente sabe que essas eleições municipais, elas no Brasil é uma monstruosidade, né? A quantidade de municípios que tem no Brasil, né? Então, tudo fica no suposto.
né? O suposto pelo suposto, né? Os Abruzzi também pode dizer que teve apoio do Bolsonaro, ou qualquer um outro que queira se lançar, né? A gente não sabe ainda, né? E a gente sabe que Alvorada é um município importante aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas também não sabemos até que ponto vai vir Bolsonaro, vai acontecer, porque é tudo disposição, né? Sim, a única proximidade que eles têm é estar no mesmo partido. Mas aí tá no mesmo partido, a Estela pode postar uma foto com o Lula amanhã dizendo que o Lula disse que vai apoiar ela. A gente sabe que até vai apoiar por ser o mesmo partido, assim como a gente sabe que o Bolsonaro vai apoiar o Douglas Martelo. Agora, vir na cidade, mandar material de campanha é um ponto que eu acho que nenhum dos dois vai fazer, tá? Nem o Lula vai fazer pro Estela, nem o Bolsonaro vai fazer pro Martelo. Mas talvez o Bolsonaro está sem mandato, ele precisa rodar pelo país para o nome dele seguir sendo em pauta até a próxima eleição, quando ele deve voltar a ser candidato. Então acredito eu que tem essa relevância sim, mas a gente tem ainda muito tempo para saber se de fato até o PL vai ter o candidato. A gente vai continuar monitorando, né? Esse podcast aqui ele não para de pensar política aqui na Alvorada, né? Até porque a gente fala sobre vários nomes aqui que pode ser que sim e pode ser que não. Por enquanto a gente ainda está num período muito nebuloso, né? Um período muito inicial. A gente pode estar falando de uma chapa que pode ser que não aconteça. Schumacher Martelo, né? Então é isso, acho que a palavra é continuar monitorando, né? Esses movimentos, essas coisas aí, até a próxima eleição. E a nossa última pauta é algo que aconteceu mais pro fim dessa semana, na quinta-feira ou na sexta-feira, não me recordo agora, que é o retorno de Rodinei Rossetto, presidente do sindicato, ao Partido dos Trabalhadores. Teve um ato de filiação nessa semana, com a presença inclusive do ex-governador Olívio Dutra, que veio até Alvorada para acompanhar a volta do Rossetto, que já foi filiado no PT, depois passou pelo PSOL e pelo PCdoB, e que agora retorna para o partido e deve ser candidato a vereador no pleito do ano que vem. Assim como o caso de prefeito, ele é pré-candidato ainda, né? Porque também não tem candidaturas a vereador, ninguém pode fazer campanha de vereador. Mas, ao que tudo indica, ele deve ser candidato a vereador no próximo pleito pelo PT, retornando ao partido, né? O Rossetto, que é uma figura ilustre da esquerda de Alvorada, né? Presidente dos sindicatos municipais. Ele é tão ilustre que essa chancela do Olívio Dutra, já que a gente falou de chancela no último assunto ali, né? A chancela do Olívio Dutra nessa filiação mostra, né, a força que tem o Rossetto, e a gente sabe, né? Mas a gente sabe também que o Rossetto saiu por dissidência, né, em alguns assuntos, dos outros, né? A gente pode falar que ele saiu do PT para construir uma outra esquerda, né? Foi para outro partido de esquerda, construiu uma outra esquerda na Alvorada. E o que fica de dúvida é o quão alinhado, né, com as ideias do PT de Alvorada vai ser o Rossetto nessa volta ao filho pródigo, né? O filho pródigo volta à sua casa. Assim, eu não lembro agora exatamente o ano que ele saiu do PT, tá? Mas, por exemplo, a maior greve do Sindicato dos Servidores, o Rossetto era o presidente e era uma admissão do PT, admissão do governo Sérgio. Uma admissão que, na teoria, ele era para estar alinhada, apesar que o Rossetto defende os servidores e não questão política, enquanto ele é presidente do sindicato, mas ele foi. Na eleição que o Apolo ganha da Giovana, o Rossetto concorre a prefeito pelo PSOL, faz uma votação ali, acho que em torno de 4 mil votos, que para um cara que nunca tinha ido a prefeito, mostra que ele tem uma força, assim, ele tem um capital político. Depois disso ele vai para o PCdoB, onde ele é lançado pré-candidato a prefeito na eleição que a Estela perde para o Apolo por 290 votos. E nessa candidatura o Rossetto acaba retirando sua candidatura porque o PCdoB coligou junto com o PT e com o PDT. Ele apoiou a chapa Estela e Tiana. Agora ele volta ao PT, volta ao partido que ele fez ali, onde é o maior partido de esquerda da América Latina e é o maior partido de esquerda de Alvorada. O PSOL e o PCdoB, infelizmente, não conseguiram virar essa chave de colocar um parlamentar na Câmara ou ter um secretário no governo. O PCdoB até teve, acho que na primeira gestão da Estela, a secretaria. Mas muda um pouco de figura. Agora a gente tem que ver, para mim, essa é a principal dúvida. Assim. A gente sabe que o Rossetto é uma pessoa que defende suas ideias com muita força. E que às vezes pode não aceitar a construção de ceder de um lado e ceder de outro. No sindicato ele compra muita briga pelos servidores, está certo que ele faz. Como é que vai ser ele, se de fato for candidato, se de fato vencer na construção de uma base de governo, por exemplo? Porque a gente está contando que você é um cara que entra, não digo como favorito, mas o PT deve aumentar o número de cadeiras, hoje tem 2 vereadores, e o Rossetto pode ser esse terceiro vereador.
pode até ser o segundo ou o primeiro, a gente não sabe o impacto de uma eleição de vereador que vai ter, né? Mas você tem uma figura importante do cenário político e que vai estar junto do PT na próxima eleição, né? A defesa dos servidores ali pelo sindicato, esse é o dever do sindicato, né? Então a gente não tem como criticar, né? Um não alinhamento, né? Isso é uma coisa boa, né? Que a gente pode falar do Rosseto, que é um cara que, mesmo, sei lá, estando filiado a um partido, ele vai ir defender os servidores, né? Onde ele está trabalhando. Mas também a gente sabe que o jogo político é muito mais cinza, né? Tá numa mescla muito maior, né? Do que tu tá à frente de um sindicato, né? Tu sendo vereador de uma cidade, tu tem que abrir mão de algumas coisas que tu não abriria num sindicato, por exemplo, né? A gente sabe que as coisas que às vezes a gente não consegue cumprir muitas coisas que a gente fala por causa que, né, a gente tem que falar com vozes dissonantes, né? Principalmente numa Câmara de Vereadores, né? Que tem todo um espectro político e cada pessoa tem o seu jeito de pensar, né? A gente tem que ver o quão flexível seria o Rosseto num futuro mandato, né? Isso que é super importante a gente pensar. E também a gente sabe que a Estela, né, sendo prefeita, agora a gente está também fazendo um exercício de futurologia aqui, né? Talvez numa administração Estela e o Rosseto eleito, o quanto que eles vão conseguir se alinhar e trabalhar, né? Para chegar a uma conclusão que seja legal para os dois, né? O quão os dois serão flexíveis, né? Até porque, dependendo da expressividade da votação do Rosseto, ele pode ser o líder, né, do PT na Câmara daqui da Alvorada, a gente não sabe também. Não, eu acho que, como eu disse, a gente está fazendo esse tipo de futurologia de todo esse cenário, o cenário dele ganhar, o cenário da Estela ganhar, o cenário da votação que ele fizer. O que a gente pode falar de fato agora é que o PT, que teve uma nominata não tão forte na última eleição, começa a ganhar forma e ganha um candidato de força. Isso acho que é consenso, né? O Rosseto, como candidato a vereador, é um candidato muito forte dentro do partido na construção de uma coligação, de uma chapa para tentar vencer o pleito. Acho que isso que a gente tira de conclusão agora, né? Depois é analisar o futuro e como é que vai ser as negociações com chapa e todos os trâmites burocráticos que uma eleição tem, né? Exatamente. Isso que tu falou é certo, né? A gente também está vendo, né, nacionalmente uma retomada do PT, né? Com a eleição de Lula. Então, isso aí também vai se refletir um pouco na municipalidade. A gente tem que ver o quão mais forte o PT vai sair dessa próxima eleição, mas isso também a gente só pode falar depois que acontecer a eleição, né? Como a gente diz, quando a gente fala da pauta política, principalmente em eleições, é um exercício de futurologia, né? Então, por enquanto, o que a gente tem para falar é que o Rosseto está de volta ao PT, né? É claro, é um movimento claro que ele vai botar uma pré-candidatura, até porque não faria muito sentido. Um ato com o Olívio vindo, né? Exatamente, né? Usar todo esse capital político para não lançar uma candidatura. Daí também é um movimento vazio, né? Então, aparentemente, o Rosseto vai vir para concorrer a vereador, né? E é mais um nome forte na disputa, né? Que a gente não sabe ainda quem vai estar nessa disputa, mas vai ser uma eleição com vários nomes bastante conhecidos aqui da Alvorada. E eu acho que a gente termina por aí, né, Matheus? Conseguimos abordar questões políticas, a questão do ciclone que passou pela cidade. E foi isso, basicamente, que aconteceu nos últimos dias, né? Então a gente resumiu tudo para vocês, nossos ouvintes, né? Quer estar bem informado do que acontece em Alvorada e nos escutar, né? Isso aí já era para ser de praxe, né? Mas, realmente, eu acredito que a notícia mais importante dessa semana é a enxurrada, né? Porque, infelizmente, a gente está tratando de um assunto que aflige a nossa população, né? É um flagelo para vários cidadãos da nossa cidade, né? Mas, claro, a questão política também é super importante, né? Essa conjectura. Mas acredito que foi um episódio bastante informativo, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Isso, não. A nossa ideia é essa, né? A gente está informando tudo que acontece na cidade, independente dos nossos ideais. Acho que a ideia é que todo mundo que escute aqui esteja bem informado, assim como vai estar bem informado daqui a 15 dias quando a gente voltar para mais um episódio, né? Exatamente. Daqui a 15 dias a gente retorna com outros assuntos super importantes aqui da nossa cidade. É isso aí, gente. Até mais. Abraço.